só ele que vai embora. Na década de 1980, ele ficou conhecido nacionalmente cantando a música Camila, Camila. Camila, oh, Camila, Camila. Juntamente com a banda Nenhum de Nós, levou o rock gaúcho para todo o Brasil e também para o mundo. Desde 2006, ele leva essa experiência de músico e compositor para a área da literatura. E hoje está aqui no Armazém para lançar seu novo livro, Noite Ilustrada. Tedi Corrêa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, estamos aí felizes. Tedi, explica então um pouquinho pra gente de como essa tua experiência como cantor, como compositor, te ajuda na hora de escrever esses teus livros no campo da literatura. Então, eu te diria assim que, como eu procuro dar um tratamento nas letras do Nenhum de Nós, com aquele apuro, com aquele cuidado da palavra escrita, entendeu? Não só da palavra cantada, mas da palavra escrita através de poema ou conto, eu procuro trabalhar assim. Foi quase que uma tendência natural que em algum momento eu realmente me voltasse para esse tipo de coisa, para o poema mais longo, que às vezes não cabe numa canção e tal, né? Então, eu lancei meu primeiro livro bruto, que era um livro de poemas, com muito material que tinha ficado para trás do Nenhum de Nós. Depois eu lancei o livro de Astroajuda, que são crônicas, daí um pouco de bom humor no título, assim, para brincar com essa história. E agora eu te diria que é o primeiro livro que foi todo ele escrito para ser livro, que é o Noite Ilustrada. Noite Ilustrada. Que são histórias em formato de poema, né? São histórias pequenas, como se fossem crônicas, né? Não um poema rimado e tal, um poema mais coloquial, assim. E todos eles com o mesmo tema, que é a noite, em especial a insônia, que é uma coisa que muita gente tem. Uhum. E o Ilustrado é porque o livro, eu convidei amigos do mercado de ilustração e de quadrinhos para ilustrarem. Vou mostrar aqui uma ilustração, porque realmente está muito bonito. Então, são vários ilustradores que te ajudaram então, aqui com essa obra. Todos eles são caras que eu conheço de alguma maneira, que eu conheço ou do trabalho deles nos quadrinhos, ou de se encontrar. Na verdade, todos são amigos assim que eu já acabei tendo contato. E eles são apreciadores do Nenhum de Nós e tal. Essa, em especial, é a ilustração que eu fiz. Olha só. Mas, e aí como eles eram caras que sempre manifestaram esse gosto pelo Nenhum, eu me sentia à vontade para convidá-los. Então eu mandava o poema e dava total liberdade. A única coisa que eu dizia é que ia ser em preto e branco. Eu queria manter essa unidade, assim, né? E o teu processo de escrita, então, desse livro? Foi o primeiro livro que tu se dedicou realmente para publicar, né? Como é que foi esse processo? Foi longo? Foi um pouquinho longo, porque, como eu te disse, eu acho que o fato de tu lançar um livro não faz de ti um escritor. Porque, às vezes, tu escreveu para um outro meio, para a internet ou para guardar e tal, e aí tu junta, compila e aquilo se transforma num livro. Eu acho que o escritor é aquele cara que senta e começa a escrever pensando que aquilo vai se transformar num livro. E esses poemas e essas histórias aí eu fiz pensando assim. E querendo uma unidade, por isso que demorou um pouco mais, assim, porque eu queria que tudo dissesse respeito à noite, que tivesse uma unidade entre os poemas em função da temática. E esse foi o desafio que eu me coloquei, né? E no fim, eu acho que que foi bem sucedido, ele já está quase indo para a segunda edição, está vendendo super bem. E a função da tua literatura para as pessoas? Tu acha que é a mesma das músicas que tu escreve? Tu acha que tem diferença? Tem uma diferença que eu valorizo muito, que é a questão da profundidade que a gente consegue em função de poder escrever um pouco mais, de realmente poder aprofundar um pouco mais o tema, criar mais imagens. A música, ela limita um pouco, tu não consegue, a não ser que seja o Bob Dylan, né? Aí tu faz umas músicas com 10 minutos aí, com letras enormes e tal. E dentro do Nenhum, eu não tenho muito espaço para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, as letras mais longas, os poemas que se aprofundam mais, estão nos livros. E os livros? E planos para a banda Nenhum de Nós agora para esse ano? Como é que tá? Bom, o Nenhum de Nós está acabando de gravar o seu disco, na verdade, na fase de mixagem. É um disco que foi gravado todo ele aqui em Caxias, no estúdio da City, dos nossos amigos ali. Inclusive a editora também aqui de Caxias, né? Belas Letras. A editora de Caxias, tu vê, né? Somos ligados intimamente a Caxias. E
E a gente deve virar a Caxias no dia 13 de novembro para fazer um show aqui na UX. O especial de aniversário da UX FM, inclusive, Especial de aniversário da UX FM. Aqui no UX Teatro. No UX Teatro. Vai ser muito legal, porque o teatro é maravilhoso. E a gente vai fazer um live. A gente já veio aqui o ano passado, eu acho. E foi um show muito legal. Esse ano a gente está de volta aí. E ano que vem daí o disco novo. Então vocês estão gostando mesmo de Caxias. Eu sempre gostei de Caxias. E quem quiser o livro, como é que pode fazer? Bom, está lançando ele pelo Brasil, né? Eu vi que Brasil. já passou por várias cidades. Eu faço o lançamento amanhã aqui em Caxias, no Arco da Velha, às 19 horas. Faço quinta-feira na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. Aí faço dia 14 em Porto Alegre e aí continua, né? Quem for na sessão de autógrafos que vai ter no Arco da Velha amanhã e comprar o livro lá vai ganhar de brinde uma palheta especial do livro, né? Uma palhetinha que brilha no escuro. Afinal, noite, né? Tem que brilhar no escuro. Tem algum poema que para ti é especial? Tem Dessa vários, coletânea? mas tem um, acho que está na página 119. 119? Então eu vou pedir para te ler um trechinho, para dar um gostinho pro pessoal que está em casa. 119. Esse aqui eu acabei escrevendo, que é um poema muito particular, assim, eu gosto muito dele porque quando meu pai estava doente, bem doente, assim, eu fiz um pedido. Eu não sou de rezar nem nada, mas eu resolvi rezar e pedir que ele resistisse, assim, até mais um Natal comigo. E aconteceu isso, ele resistiu, mas logo em seguida, assim, ele se foi. Daí eu fiz aqui esse poema contando isso. E, então, é isso, nasceu em uma oração, uma prece que virou um pedido, que ele resistisse e ficasse mais uma noite comigo. Mas não uma noite qualquer, como toda a noite é igual. Era um desejo específico, que fosse mais uma, talvez a última noite de Natal. Então éramos três, a mãe, além de nós dois, e ficou tudo acertado, pois o pedido rezado havia sido atendido. E mesmo que fosse um branco quarto de hospital, tudo seria muito divertido. Houve ceia e peru, espumantes e presentes, e quando o cansaço bateu, um bom filme, que já havíamos mais de 1000 vezes visto, mas que ainda era bom e que muito sentido fazia. O velho Scrooge e o espírito dos natais passados, o fantasma dos natais futuros e a redenção antes do fim de tudo. Hospital Mãe de Deus, bairro Menino Deus, Deus, Deus e mais Deus. Tanto, mas rezar já não adiantava. 2 camas, uma cadeira, sentado em frente à janela para atravessar a madrugada. Enquanto eles dormiam, eu olhava o Natal se esvaindo na rua e para mim apenas isso já bastava. Tá aí, então. Muito obrigado, Tedi, pela tua participação agradeço. aqui no nosso programa. E aí fica o gostinho para quem quiser, então, mais poesias. Noite Ilustrada. Noite Ilustrada. Lançamento amanhã no Arco da Velha, às 19 horas. Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã aqui na UX TV, canal de identidade. Olhe sempre pros 2 lados antes de julgar, se manifestar.